Meus amores, vem cá comigo. As altas temperaturas no verão podem ser uma boa notícia para você que pretende ir à praia ou passar o dia na piscina, né? Mas o calor pode ser perigoso, viu, gente? Principalmente para os idosos. Então, eu convidei o Dr. José Roberto de Almeida, que é geriatra, pela primeira vez aqui com a gente, né, doutor? Para falar um pouquinho desses cuidados. Tudo bem, doutor José? Tudo ótimo. Então, um calor bastante forte lá fora. Tá, né, mas doutor? aqui dentro do estúdio tá uma delícia. Tá uma delícia, tá fresquinho, né? Mas lá fora precisamos tomar cuidado. Precisamos, né? Até por conta do choque térmico também, né? Sai daqui fresquinho, entra lá fora aquele bafo. Os idosos têm que ter mais cuidados com isso, doutor, por exemplo? Na verdade, o choque térmico em si não é muito frequente a questão do problema de choque térmico. Nós temos outros problemas que o idoso é bastante vulnerável, que é a questão da hidratação. Então, isso é bastante problemático para o idoso, principalmente nessa época do ano. É diferente a hidratação para os idosos, no calor que a gente está tendo, do que para uma pessoa mais jovem? Na verdade, o idoso ele tem um problema sério com a hidratação, normalmente, que ele já tem o estímulo para a sede reduzido. Então, ele já é mais desidratado normalmente. Entendi. Numa temperatura muito alta igual a essa, que nós perdemos água pela transpiração, então esse fator fica muito mais importante, muito mais evidente. E o idoso sofre mais com os fatores da desidratação, né? Se eu tenho uma predisposição a um problema renal, com a desidratação fica mais fácil. Uma alteração cardiovascular, essa desidratação, a pressão baixa, começa a ficar mais importante. E aí, muitas vezes, eu começo a ter tontura e começo a tomar um monte de remédio. O problema da solução dessa tontura, na verdade, é a velha e boa água. É a água. Olha só, doutor. E às vezes o idoso esquece mesmo, né? Tem que, acho que o familiar ou a pessoa que fica ali junto com ele sempre está ali oferecendo, né, doutor, também, né? Hidratando frequentemente. Perfeito. Como o estímulo da sede é menor no idoso, então não é só o esquecimento, ele não tem um estímulo para se ter sede, que é muito interessante. Ele não tem sede. Ele, como diminui várias funções com o idoso, esse estímulo também diminui. Olha então, isso. eu falo sempre, tem que estar no olho. Né? Então, assim, a tal da garrafinha, que hoje a gente vê muito mais os jovens usando bastante, É verdade. pessoal de academia e tudo mais, mas o idoso tem que se habituar a isso, a ter a garrafinha sobre o olhar. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar lembrando, eu não preciso ficar muito desidratado para ter muito estímulo para a sede, porque ali no visual eu estou toda hora dando um biquinho. E eu brinco aquela história que de grão em grão a galinha enche o papo e de gole em gole a gente se hidrata. Olha só, e doutor, a partir de que idade tem que fazer isso? A hidratação é fundamental em qualquer idade, né? Então, assim, o idoso ele é mais vulnerável. Normalmente, essas alterações mais nítidas do envelhecimento começam por torno de 60 anos, 65 anos. Que começa essas alterações de não sentir tanta sede, enfim. Algumas alterações mais evidentes desse envelhecimento em relação a isso. Perfeito. Essa é a principal, a principal coisa que a gente tem que ficar atento no verão com o idoso, doutor? A questão da hidratação e o sol, por exemplo. O sol, ele pega mais forte assim no idoso, é mais prejudicial no idoso do que pra gente? Perfeito. Por conta da pele, que de repente é mais fina, né? O idoso já tem alterações com o envelhecimento normal. Então, a pele é mais seca, como você muito bem colocou, a espessura da pele é menor, ou seja, ela é mais fina. Então, nós temos mais chance de lesões. E tivemos mais tempo de exposição a esse sol. Né? Então, como nós vivemos bastante, nós tivemos mais tempo de exposição a esse sol. Então, isso favorece algumas lesões. No curto prazo, o problema são as queimaduras, principalmente se alguém vai para a praia, que tem que se cuidar. Então, protetor solar é fundamental. E, pensando em vários verões, né, nós temos que pensar no câncer de pele. Então, não é só uma questão de curto prazo, ou seja, para este verão, mas a exposição constante ao sol, a gente tem que se cuidar com um protetor solar e evitar a exposição nos piores horários do sol. O ideal E tomar muito cuidado com essa questão de a gente acha que só sol é só praia e piscina. Num país igual ao nosso, né, se a gente andar na rua aí, a gente se expõe ao sol frequentemente. E tem muito idoso que sai, que anda bastante, bate perna, vai para o centro de Londrina, não é verdade? A minha vozinha é um exemplo disso, viu, vó? Tem que passar protetor solar sempre. Não sei se ela está passando, não é? Agora, doutor, e com relação à alimentação do idoso? Tem que mudar no verão?
A alimentação, em geral, a gente deveria ter uma alimentação mais baseada em fruta, legumes, verduras, que são fibras, né, que são excelentes antioxidantes naturais, são ricos em fibras, e no verão, especialmente, esses tipos de vegetais, legumes, frutas, verduras, ou seja, essa alimentação, ela é mais leve, o processo de digestão é mais tranquilo, né? Então, a gente come uma feijoada, a gente fica muito pesado, fica mais sonolento, né? É verdade. Aquela famosa comida de sábado à tarde para dormir a tarde inteira. É verdade. Mas para o dia a dia, isso não é interessante. Então, no verão, é muita água, bastante fruta, legumes e verdura. E ainda lembrando que fruta, legumes e verdura, principalmente as frutas, já tem a água natural. Verdade. Então, nós automaticamente já estamos nos hidratando. Verdade. Então, isso é muito importante. E atividade física, doutor? Idosos que fazem alguma atividade física, pode continuar fazendo no verão tranquilo? Pode continuar fazendo no verão, lógico, tentando fugir dos horários de maior incidência do sol, né, aqueles sol das 10 da manhã até as 4, 5 da tarde agora, com esse sol bastante intenso, e sempre lembrando da hidratação vigorosa, de novo, estamos falando dela, por quê? Porque quando eu faço atividade física, eu vou transpirar mais, vou perder mais líquido e vou precisar de uma reposição mais eficaz. Perfeito. E tem que lembrar também das roupinhas mais leves, né? Às vezes o idoso está lá com roupa pesada, nesse calor que está fazendo, tem que usar roupa mais fresquinha também, né, doutor? Exatamente, né? Primeiro para melhorar essa ventilação, né? Então, assim, até roupas de algodão, que absorvem bastante essa questão do suor, é importante. Mas que a gente não tenha roupas pesadas, com tecidos quentes, né? Porque aí eu vou transpirar mais, vou perder mais líquido. Porque a gente perde líquido pela urina, pelas fezes, pela transpiração. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu queria chamar a atenção para a gente ficar de olho na cor da nossa urina. Né? Isso é um bom termômetro para a gente ver se a gente está com uma boa hidratação ou não. Legal. Porque quando a gente está desidratado, o rim concentra. Né? Ele não deixa a gente perder água para o meio externo. Então, ele concentra mais e a urina sai muito mais amarela. Então, quando a gente começar a ter uma urina muito mais clara, a gente está começando a ter um bom padrão de hidratação. E então, quando que está bom, doutora? A urina tem que ficar branca, igual água clarinha, ou não? É clarinha. Clarinha. É quase igual água. Amarelo clarinho. Clarinho. Isso então, tem que tomar água até a urina ficar desse jeito. Eu brinco o seguinte, água, quando você acha que você tomou demais, toma mais um pouquinho. Mal nunca vai fazer, né, doutor? Se a gente não tiver um problema renal ou não tiver um problema cardíaco sério, né, e o rim consegue mandar para fora, né, a gente consegue eliminar essa água em excesso. Mas, na verdade, a gente está hidratando, está melhorando a pele, melhorando a circulação, melhorando a função renal e melhorando, inclusive, a disposição. Então, gente, olha, num geral aqui, para a gente resumir a nossa conversa, doutor, é hidratação. Hidratação, seja lá direto com água, não ou frutas, sucos, tá certo? Os repositores hoje que nós temos aí no mercado, com as águas com sabores e tudo mais, né? E bastante cuidado com a exposição ao sol nos horários muito críticos. Que não podem, né? Perfeito, doutor. Adorei, viu, sua participação. Muito obrigada e fica o convite para voltar. Um prazer estar aqui. Obrigada.